Isso aí, pessoal. Vamos para mais um vídeo. Vamos ver se dá para fazer uma venda de put aqui em Banco do Brasil. Como teve o exercício aí, a última aula aí, eu mostrei como seria mais ou menos o exercício na sexta-feira, né? Eu não fui exercido em nenhuma opção, né? Então eu tô com o caixa livre, entre aspas, né? Porque eu lancei opções para novembro e dezembro. Então, em relação ao dinheiro que eu tenho agora lá na reserva, né, no LFTB11, e já está uma parte comprometida com novembro e dezembro. E por enquanto não entrou mais caixa, né? Então, está sobrando aí um pouco menos de R$ 2.000 para eu poder assumir a compra de alguma ação. Tem um pouco menos de R$ 2.000 livre aí para a gente poder fazer uma venda coberta, tá? Como? Deixa eu trazer a planilha aqui. Então, em qual ação que eu vou fazer isso, né? Como eu tenho Banco do Brasil negativo, né? Tanto na variação, é, na variação, né? Ele está negativo na variação e essa variação está tão profunda que ela está deixando até o que eu ganhei, né? Negativo, está consumindo aí o que eu já ganhei, que foi em torno de R$ 87. Acho que é mais ou menos isso que eu ganhei até agora. R$ 90, né? Então, eu estou com um negativo na variação de R$ 104, certo? Agora, se eu for olhar a VUC reagiu, né? VUC deu uma reagida boa, passou meu preço médio de volta. Então, eu tô com um lucro tanto na variação quanto em dividendos sintéticos e tudo mais. Então, por enquanto aqui, não tem nenhum incêndio para apagar, né? A mesma coisa em CEMIG, estou com uma variação positiva, né? Em relação ao meu preço médio. Então também não vou mexer aqui, tá? Uma variação pequena, R$ 10,90. Vamos conferir aqui. Tá certo, ó, R$ 10,90. Então é isso. Em relação ao meu preço médio, sem descontar nada, eu estou com uma variação positiva de 0,46. A VUC, eu estou com uma variação de 0,29. Só que BBAS, eu estou com uma variação de -4, né? Então, eu vou lançar vou vender uma put em Banco do Brasil aí para dar uma compensada aí, tá? Vamos ver o que a gente consegue. Vamos ver como é que tá. Tenho aqui para 24 dias úteis, tá sendo bem negociado. Se eu pegar aqui, ó, lá para 19, 17, né? Estão pagando aqui 21 centavos, né? O último foi 2. Eu vou colocar 25 centavos e vou enviar a ordem, tá? Então vamos vender essa put. Deixa eu colocar 100 aqui. Foi. Bom, a ordem está aberta porque as ofertas estão em 21 e eu ofereci 25, né? Mas ninguém aceitou. Vamos baixar de 1 em 1 centavo aí. Não vou nem olhar o book. Vamos direto aqui em editar e vamos ver se aparece alguém, algum robô aí para pegar a nossa ordem. A última foi 22. Ela deu uma subida agora. Eu acho que eu vou deixar aqui em 25 e vou pausar esse vídeo. E se ela der uma quedinha para baixo, aqui agora, o que acontece? Você pode ver que o Banco do Brasil está dando uma puxadinha para cima, né? Então isso desvaloriza um pouco as puts. Se ela der uma puxadinha para baixo, pode ser que essas puts se valorizem ainda mais. Então eu vou deixar aqui no decorrer do dia, vou pausar esse vídeo. Depois eu volto com ele para ver se a gente conseguiu vender num preço melhor. Dizendo assim, o preço não está tão ruim. Para uma queda aí de
praticamente 7%, eu estaria ganhando 1,10% em 24 dias úteis, né? Nessa transação aí, nessa venda de put, se eu fechasse aí a 21 centavos, né? Se eu fechar a 21 centavos, estou ganhando 1,10. Vou tentar puxar um pouquinho mais, vou deixar rolar aí. De repente, se ela resolve subir hoje, pode ser que eu nem consiga fazer essa venda legal. Mas se ela der uma quedinha aí, eu vou tentar fazer essa venda aí. Eu coloquei a 25 centavos. Então tá apregoado lá, né? Se chegar a 25 centavos esse valor, no decorrer do dia, vai executar automaticamente, tá? Aí eu volto e finalizo o vídeo mostrando que deu certo ou não deu certo, tá? Então eu quero dar uma reforçada aí nesse caixa aqui do Banco do Brasil, né? Então se eu entro aqui com, 25, vamos supor que 21 reais aqui, né? Então o meu rendimento aumenta aí para 111 e vocês podem ver que eu passo a positivo de novo, né? Aqui, né, ó. Então, quer dizer, o que eu ganhei cobre a variação negativa e ainda me deixa positivo 0,83 aqui, 0,79, ela tá caindo lá, né? Entende? Então, quer dizer, a gente vai... Isso ao longo do tempo é muito poderoso, né? Porque você pode ver que uma pessoa que não mexe com opções, não faz um swing trade, ela só depende dos dividendos, né? Então essa variação acaba, às vezes, até desanimando a pessoa que não sabe trabalhar o preço, né? Não sabe trabalhar a sua posição, né? Não tem ferramentas na mão aí para fazer a rentabilidade, tá? Então eu vou dar um pause aqui nesse vídeo. Vou deixar correr aí durante o dia e vamos ver o que acontece. Olha, deu uma puxada mais para cima ainda agora. Isso desvaloriza, né? Olha lá, as ofertas já foram saiu de 22 para 21 para 20. Pode ser que eu nem consiga vender isso hoje, tá? Vou até apagar lá. Mas se eu não conseguir hoje, a gente tenta outro dia. Tenta amanhã, até a gente conseguir um valor melhor ou pegar esses 1% mesmo, né? Tentar sempre bater ali no mínimo 1%, que é uma boa rentabilidade para pegar todo mês, né? Uma boa rentabilidade, tá bom? Vou dar um pause aqui, depois eu volto. Valeu? Voltei então. Só fazendo um adendo aqui que eu voltei, mas voltei um dia depois, tá? Esse vídeo está emendado. Então, você vai ver que no começo do vídeo eu estou tentando fazer uma operação de venda de put em Banco do Brasil no dia 20, né? Ela não aconteceu, não chegou no preço ali que eu queria. E hoje, dia 21, foi executado, né? Então, vamos ver aqui aonde foi o exercício, a operação, né? Então, foi aqui, ó, nesses 19, 17 centavos. Então, quer dizer, se ela cair até lá, em 23 dias úteis, né? Para o exercício, no dia 21/11, eu consegui pegar 25 centavos. Ela está custando 21 agora. Então, quer dizer que aqui no gráfico, né? Se vocês olharem aqui, deixa eu aumentar bem aqui. Aqui é o dia de hoje, né? E então, nessa queda aqui, ó, eu deixei apregoado lá 25 centavos. E quando deu essa queda aqui, ele foi lá e pegou. Tá? Então, deu aproximadamente aí 1,25% aí vai dar em 23 dias úteis. Tá bom, tá muito bom, tá? Então ela precisa cair aí quase 7%, 6,85%. Se Banco do Brasil cair, eu sou obrigado a comprar, né? Então era o restinho de dinheiro aí que eu tinha na conta, que tá lá, tá aqui guardado, né? Tá aqui na renda fixa, rendendo 0,87. Então quer dizer que a gente tem mais esse rendimento aqui, né? Então entra agora os 25 reais na conta, o equivalente aí a mais ou menos 1,25%, em 23 dias, né? Vamos ver se vira pó, se eu vou ser exercido. Aqui o gráfico do LFTB, né?
Então é isso. Deixa eu trazer a planilha só para a gente ver como é que ficou, então. Para a gente ver, ter noção aí do que é variação, do que é lucro, né? Então, assim, aqui está a variação nua e crua, né? O meu preço médio é R$ 21,59, sem considerar dividendos, sem descontar nada, né? Esse é o meu preço médio raiz. E referente a esse preço médio, então, eu estou com uma variação negativa de menos 4,63, certo? Se aqui eu estou considerando o que eu já recebi de dividendos, dividendos sintéticos, o que eu já fiz de operações, estão aqui, mas está subtraindo a variação, né? Então está aqui, ó, de tudo que eu ganhei, que foi R$ 115, está aqui embaixo, ó. Se eu descontar a variação, que eu estou perdendo na variação, eu ainda estou positivo, porque entrou esses R$ 25 aí hoje, né? Então eu estou 0,60 positivo, isso já trazendo tudo que eu recebi nesses um mês que eu estou operando o Banco do Brasil. Então você vê que por mais que tenha uma queda grande, né, o que eu já vim operando de Banco do Brasil, o que eu já vim fazendo de renda extra, me deixa numa posição mais confortável do que se eu não estivesse fazendo esse tipo de operação, né? E se eu não for considerar a variação, porque ela não me importa muito, sendo que é uma ação que eu escolhi para comprar por longo prazo, se eu não considerar essa variação, nesse um mês eu estou ganhando 5,33%, que foi o retorno que eu consegui trazer em relação ao meu preço médio, sem considerar a variação, certo? Então é isso, tá? Um breve resumo. Então, a gente conseguiu colocar no positivo, mesmo pouco positivo, né, 0,60 aqui mesmo com a variação negativa, devido a mais esse dividendo que eu peguei hoje, não é isso? Que vai entrar amanhã na minha conta, né? Então essa operação aí me deu mais um gásinho aí para não ficar tão triste aí com a variação negativa. Mas isso ao longo do tempo, pessoal, é assim mesmo. A variação vai estar negativa em alguns tempos, vai estar positiva em outros, você vai estar aproveitando quando estiver negativa. Mas a rentabilidade que você aprendeu a fazer, você vai fazer sempre, tá? A vida inteira. Aqui BBSE que eu não fui exercido, VUC não fui exercido, você vê que está com uma variação positiva, né? Sem considerar a variação, a gente está ganhando aí 5% em 2 meses, né? 2,53% ao mês. Se eu considerar a variação, eu estou com uma variação positiva de 1,16%, então isso soma-se ao que eu já recebi, né, o que eu já fiz de dinheiro aqui em VUC. Então, em relação ao meu preço médio, em 2 meses aqui eu estou com uma rentabilidade de 3,11% em 2 meses, né, por mês, né, ao total de 6,22%. Então você vê que é uma rentabilidade muito acima do que ela paga de dividendos, né? E é assim que você vai trabalhando ao longo do tempo, né? Então, nesse caso, a gente está com uma variação positiva, somando-se ao que eu já recebi de dividendos. Poderia lançar mais uma put aqui, se tiver uma put interessante, até poderia, tá? Jogar mais para frente aí e colher mais um prêmio aí, somar aí ao nosso rendimento. Vamos ver CEMIG? Bom, CEMIG a gente está também aí com uma rentabilidade de 1% em relação ao meu preço médio, que é 20,73, ela está 20,96, né? Então, aqui também em 2 meses, né, que eu comecei a operar ela, então estamos aí com 3% ao mês, tá? 6,13% é o total. Se eu não considerar a variação, eu estou com 2,53 ao mês, tá? Então é isso. Eu fiz um geral, fiz uma abinha geral sem variação, por enquanto. Acabei de fazer. Então, se a gente juntar todo esse portfólio aí dessas 3 ações, né? São 300 ações. Há um total de gasto aí de 5.317. Se eu pegar as 300 ações e dividir pelo valor investido, vai dar um
um total aí de 17,72 por ação, né? O que eu já rentabilizei nesse tempo, tem que lembrar que CEMIG está desde o dia 24/3. Eu não fiz muitas operações depois do dia 24/3, na realidade só tem uma operação no dia 24/3 e depois não tem mais nada e eu voltei agora no mês 6, né? Com ela. Mas se eu considerar esses 7 meses, no total, né? No total, se eu considerar esses 7 meses, eu estou com um preço médio aí de 15,89, gerando aí mais ou menos 1,83 de retorno por ação. É um retorno aí em 7 meses de 10,32%, 1,47 ao mês, com uma rentabilidade mensal monetária aí de R$ 78 reais. É claro, se eu arrancar um pedacinho dali e colocar a data do mês 6, né, que foi quando eu comecei a operar VUC e tal, que foi aqui, ó, 22/8, 22/8, é isso mesmo. 19/9, 22/8, 22/8. Vai dar bem mais rentabilidade se eu diminuir o tempo, né? Mas vamos deixar aqui, ó, dia 24/3, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Diminui a rentabilidade, porque se eu, por exemplo, pegar aqui a rentabilidade de VUC, que é a mais antiga, né? 22/8. 22/8? É. Pronto, 22/8. Se eu colocar aqui 22/8. Opa. Vai dar 60 dias, né? Então aí a gente vai ter uma rentabilidade de 5% ao mês, porque só foi 2 meses, né? A rentabilidade é a mesma, né? No período 10,32. Claro que eu poderia tirar essa. Na verdade é aqui, ó. Não é aqui, é aqui, ó. 22/8, né? Então aqui, ó. 22/8 de 2025. Se eu tirar o que eu fiz em CEMIG no mês 4, eu tenho que tirar aqui, ó. CEMIG eu tenho que tirar. Deixa eu ver quanto aqui. 24/3, fiz 24 mais 59, né? 70, tirar R$ 74 ali, mais 15, 74,90, né? Se eu tirar R$ 90 daqui, né? Se eu colocar aqui menos 90, então quer dizer, tirei CEMIG do que eu fiz lá no mês 3, né? Tirei CEMIG fora. E então essa é a rentabilidade desde que eu comecei a carteira, depois que eu desmontei ela. Eu desmontei uma carteira inteira e comecei ela aí no mês 8. Então, desde que eu comecei a carteira no mês 8, se eu desconsiderar CEMIG do mês 3, né? A gente tem essa rentabilidade real. Essa é a mais é a realidade mais real, né? Da rentabilidade desde que eu comecei essa nova carteira que foi no mês 8. Então, olha só que como é bom, né? Estou tendo 4% ao mês, 4,31 ao mês, né? Com 8,63 no total nesses 2 meses, né? Uma rentabilidade aí de R$ 229 por mês. Ó, só para você ter uma ideia, uma rentabilidade dessa de 229 aí para você ter num fundo imobiliário, por exemplo, que você vamos chutar alto que você vai pegar 1% aí. Então, se você for pegar fundo de tijolo, que são os mais seguros, aí você não vai conseguir 1%, né? Mas vamos chutar que é 1%, né? Você ia precisar de 4 vezes mais dinheiro para receber esse mesmo montante. Então, quer dizer, para você receber 229 no mês aí, você ia ter que ter o quê? 5.317 vezes 4, você ia ter que ter R$ 22.916 para num fundo imobiliário você receber 229 no mês. Isso considerando que é 1%, hein? Isso considerando que seria 1%. Se for 0,80 você ia precisar mais, né? Então você vê a diferença, o porquê que quando alguém fala que não gosta de fundo imobiliário, não investe em fundo imobiliário, porque a diferença é gigante, né? É outro mecanismo, né? Tá?
Então acho que eu vou ficando por aqui, pessoal. Acho que deu para entender mais ou menos a dinâmica do negócio, né? Você vê que é uma baita rentabilidade. Eu acho que eu até vou deixar assim, porque é o mais real. Vou desconsiderar CEMIG que eu fiz lá em março, porque depois eu não fiz mais nada e corre todo um tempo sem fazer. Isso dilui muito, né? Vamos começar a partir daqui. Aqui já tem CEMIG do que eu fiz esses meses. Aí eu venho aqui e tiro do mês 4 e tiro fora. Mês 4 e mês 7, ó, que tem que tirar, tá vendo? Ó, tem que tirar 73 aqui e tirar isso daqui. Vou tirar fora e a gente deixa a partir do mês 8. Aí fica uma coisa mais acertada, né? Beleza, pessoal? Então, vamos ficando por aqui. Vou deixar todos os links aí embaixo na descrição. E é isso aí. Deixa o like aí, compartilhe para quem tiver interesse. Valeu, até a próxima. Tchau.